vamos meditar versículo por versículo. E, como eu acabei de dizer, possivelmente nós nem acabemos esse estudo hoje. Glória a Deus. Quem achou, diga eu vou para o céu. Vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Também vou. O senhor não me mandou aula, não foi? Eu vou mandar, eu vou te mandar. Glória a Deus. Vou para o céu, vou para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de nós lermos aqui o texto, quero dizer para você que é interessante, a título de estudo, de meditação, você estudar depois em casa. Eu sempre faço isso aqui, sempre oriento. Estude em casa o livro de Efésios, principalmente esse capítulo 4. Leia também, medite no capítulo 12 de 1 Coríntios, todo o capítulo 12. E leia Romanos capítulo 12, essas três passagens aí. Efésios 4, Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios 12. São três epístolas, três capítulos diferentes, epístolas diferentes, que praticamente tratam do mesmo assunto. É o mesmo assunto. Vocês vão aprender muito com isso. Muito interessante, muito importante. Estude isso. A gente aprende a ser crente. A gente aprende a ser crente. Você pode observar alguém dizer assim: vamos lá, querida, tem um culto ali na igreja tal. Hoje tem um pregador assim, vai ser culto festivo, fogo puro. No dia que você vê um deles pregar a epístola, você diz assim: rapaz, hoje eu vou dar minha cara a tapa. A maioria não prega epístola nenhuma. Não prega um texto do Antigo Testamento, prega um texto até do Novo Testamento, mas que interessa a ele fazer um movimento dentro da igreja. Mas a epístola, ensinamento, queridos, ninguém gosta de pregar, porque você acaba sem querer batendo. Epístola bate. Epístola bate. Paulo escreve a epístola para corrigir a igreja, para redarguir a igreja, para chamar a atenção da igreja, para despertar a igreja. É para despertamento. Agora sim, a gente precisa se lembrar de uma coisa: a palavra de Deus, está lá escrito em Hebreus 4, versículo 12, ela é muito, mas muito poderosa, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes é uma espada de dois fios. Tem fio dos dois lados, né? Tem um corte, a lâmina dos dois lados. Está dizendo dois gumes, dois lados. E o que a espada faz? A espada ela penetra. E quando ela penetra com um corte dos dois lados, ela dilacera. Ela corta tudo. E ela fere. A palavra de Deus fere. Mas ela fere e ela também sara. Ela fere, sara e ela dá vida, né? Ela dá vida, ela não mata. A espada, a palavra de Deus não mata, ela dá vida. Agora ela penetra e ela fere. Por quê? Porque a espada de Deus é confronto. Ela confronta. E tudo que o ser humano não gosta é de confronto. Entendeu? Ultimamente a gente tem sido levado a falar muito disso aqui. Note, queridos, observe que nós estamos na mesma situação que os hebreus que estavam no Egito. Lá no Egito, na hora da Páscoa, preste atenção nisso, eu não vou aprendizado para você aqui. Na hora da Páscoa, eles já tinham cada uma família marcado o seu cordeiro do lado de fora. Eles mataram o cordeiro, obedeceram, que Deus mandou em obediência. Eles mataram o cordeiro e eles aspergiram, ou seja, eles colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, do lado de fora. É interessante a gente entender isso. Cada casa de cada hebreu que estava no Egito, cada pai da família naquela noite se tornou um sacerdote. Eles eram sacerdotes naquele momento, porque quem sacrifica é sacerdote. Então naquele momento
eles aspergiram, digamos que a casa tivesse um batente do lado de fora. Cada batente se tornou um altar de holocausto, um altar de sacrifício. E eles não mataram dentro de casa o cordeiro, mataram do lado de fora. E eles pegaram aquele sangue e passaram nos umbrais da porta. E eu imagino que quando eles vão entrar em casa para fechar a porta, eles têm um certo cuidado de não pisar no sangue, né? Então, uma vez dentro de casa, eles fecham a porta. Já vê esse mistério aqui, porque pela fé, crendo, eles acreditavam, eles não estavam vendo mais o sangue estava do lado de fora. Aprendam isso. Então eles estavam do lado de fora e eles estavam do lado de dentro. Mas eles criam que o sangue que estava do lado de fora iria evitar, iria proteger eles, evitando que o anjo destruidor que passasse por lá de fora matasse algum deles. Então eles estavam crendo, mas crendo em obediência. O que é que o Senhor vai dizer lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 12? Meu Deus, eu até acho que eu não anotei não, mas confira aí, 12, Êxodo 12, versículo 22. O Senhor diz para eles assim: não saiam para fora de casa, não saiam para fora. Então a advertência de Deus é essa: não saia para fora, permaneça dentro. Ou seja, o Senhor está dizendo: permaneça no corpo, não saia para fora do corpo. O segredo é qual? Qual é o segredo? Não sair para fora, fica no corpo, não saia. Amém? Então, enquanto você não sair, você está protegido. A garantia é dada. Agora, se sair, você responde pelos seus atos. Então é isso aí, vamos lá. Paulo diz no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, que eu, pois, na minha tradução aqui, prisioneiro do Senhor, exorto-vos que andeis conforme a vocação pela qual fostes chamados. Ele diz o quê? Eu exorto-vos que andeis conforme a vocação pela qual fostes chamados. Então, você vai entender, ele falando sobre perseverança. Perseverar. Vamos ler o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você suporta o seu irmão? Sabe o que é suportar? Mesmo quando está magoado, suportar ele. Suportar. Eu disse para vocês em casa estudarem Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Isso tudo trata sobre isso aqui. Paulo, em outras palavras, está falando sobre o poder da unidade. Deus só pode fazer milagres através da igreja, pelo poder da unidade. E eu vou repetir aqui o que eu já preguei aqui, já ensinei no passado. E qualquer pessoa, né, está sendo gravado aqui ao vivo, e a gente sabe que tem discussões teológicas por parte de pastores, de líderes, mas eu não tenho temor em relação a isso, não tenho medo. E eu digo com afirmação, com convicção, e desafio qualquer um em provar o contrário. No passado, na antiga aliança, Deus, para de ler o texto, não você não vai entender nada, fica só parado no versículo 2 mesmo, daquele século. No passado, na antiga aliança, Deus usava um profeta, um único profeta. E se ele estivesse usando um profeta no reino do norte, né, eu creio que essa altura aqui a maioria já sabe que houve uma divisão em Israel, né, a partir do filho de Salomão, o rei Roboão. Quando Salomão morre, ele começa a reinar.
e ele vai criar uma divisão no reino. Então o povo vai se reunir todos e vão se reunir na praça e vão pedir a Roboão: olha, ó meu rei, retira um pouco o peso dos impostos das nossas costas, diminui um pouco, porque o teu pai impôs um jugo muito pesado sobre nós. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu me lembro assim, eu vejo muitos pregadores pregar: o reino de Salomão foi um reinado muito lindo, foi rico, foi poderoso, foi um reino de paz. Só que a gente precisa entender o seguinte: Deus havia prometido um reinado de justiça, um reinado com riquezas, com muita sabedoria. Não precisava Salomão fazer muita coisa que ele fez, porque Deus havia falado. Ele não deveria fazer aliança com os egípcios, ele não deveria comprar cavalos do Egito, ele não deveria casar com a filha de Faraó, ele não deveria casar com mulheres estrangeiras, ele não podia fazer isso. O Senhor estabeleceu lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 18, se eu não me engano. Alguém me ajuda aí, viu? Olha aí, me ajuda, que a memória da gente não é 100%. Então Deus havia avisado: quando dentre vós escolherdes um rei, escolha um que seja dentre o vosso próprio povo, e o rei não deverá fazer ajuntar riquezas, o rei não deverá ter muitas mulheres, o rei não deverá casar com mulheres estrangeiras. Então Salomão quebrou todos esses princípios, todos. Então quando ele morre, voltando um pouquinho ainda em vida, Salomão ele impõe impostos altíssimos para o povo. Era desnecessário. Deus havia dito que ele seria rico, Deus não estava abençoando a nação, precisava ele impor impostos altíssimos para apertar o povo. Então quando ele morre, o povo se reúne e pede: olha, diminui um pouco isso aqui. Então o que acontece? Roboão diz: vão para casa, daqui a 3 dias vocês voltam aqui, eu dou a resposta para vocês. E o povo vai para casa. E aí Roboão reúne os anciãos, homens maduros, com experiência, vividos. E o povo, e ele pergunta aos anciãos, os anciãos dizem para ele: olha, quando esse povo se reunir, diminui os impostos desse povo, porque verdadeiramente teu pai impôs impostos muito altos para esse povo. A farda está pesado. E aí ele não se contenta com os conselhos dos anciãos, reúne os jovens também. E os amigos deles, todos jovens, sem experiência nenhuma, dizem assim: olha, quando esse povo se reunir novamente, você vai dizer o seguinte: o meu dedo medindo, que é esse medindo, é mais pesado do que o braço do meu pai. Ou seja, está dizendo: vou aumentar mais impostos ainda. E aí 10 tribos de Israel, foi Deuteronômio 2? 10 tribos de Israel simplesmente se separam e dizem: a partir de hoje nós não temos nada com esse rei, nós não temos nada com esse descendente de Davi. E se separa, cria uma divisão na nação. Torna-se o reino do norte 10 tribos de Israel, e o reino do sul se resume a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era metade de uma tribo praticamente. Os descendentes de Davi vão ficar reinando na tribo de Judá. E os reis que vão ser reis dessas 10 tribos são reis que não tem nada a ver com a descendência de Davi. Então, olha bem, aqui que eu quero chegar. Então Deus vai constantemente levantar profetas para falar com o seu povo no reinado, ou seja, nas tribos de Judá e de Benjamim, e também nas 10 tribos de Israel. Se liga, queridos, para você aprender isso. Por exemplo, Elias, o profeta Elias, Deus usou muito ele com as 10 tribos de Israel, porque Deus não abandonou ninguém, não abandonou nenhuma das tribos. E outros profetas cá com a tribo de Judá. Quando o Espírito de Deus, é aqui que eu quero que você aprenda. Quando o Espírito de Deus, ele usava um profeta no reino do sul, isso aqui é Bíblia, para você aprender na Bíblia, automaticamente não havia nenhum outro profeta no reino do norte sendo usado naquele exato momento, porque o Espírito de Deus vinha sobre só um.
Quando ele ia sobre outro, ele não estava usando de carne. O Espírito de Deus não habitava em homem nenhum na antiga aliança. Nem em Davi. O Salmo 51 vai dizer assim: não retires o teu Espírito de mim. Aí alguém pensa, o Espírito de Deus fazia morada em Davi. Não, o Espírito de Deus não morava em homem nenhum na antiga aliança. Ele vinha sobre o homem, ele tomava o homem, ele se apoderava do homem, mas ele não habitava no homem. Que é uma tradução em Gênesis 6 que nós temos nas nossas Bíblias, todas que estão aqui hoje. A maioria dessa tradução é errada, porque a terra, quando Deus criou a terra, esses milênios todos, são quase 2000 e alguns anos antes do dilúvio, só para você ter ideia. O Espírito de Deus estava aqui na terra. Então, quando chega no capítulo 6, Deus diz assim: não contenderá mais o meu Espírito comigo por causa do homem. E naquele momento Deus retira o Espírito Santo da terra. Aí na nossa tradução está dizendo assim: não contenderá mais o meu Espírito como homem. As nossas traduções erradas. No hebraico, não as traduções hebraicas que se propõem a ser hebraicas, Bíblia judaica, que na realidade são traduzidas de acordo com as mesmas Bíblias que nós temos. Mas no hebraico mesmo, os estudiosos lá de Israel, o hebraico, ele tem bem claramente, Gênesis 6 diz assim: não contenderá o meu Espírito comigo. Deus está dizendo a respeito dele, por causa do homem. Por quê? Era a briga do Espírito. Deus não, é o Espírito Santo. A despeito de tudo que o homem fazia, ele continuava intercedendo perante o Pai por nós. Então Deus retira o Espírito e diz assim, continua dizendo assim, Gênesis 6: portanto os dias do homem serão de 120 anos. Aí alguém entende assim: o homem vivia 800, 900 anos, a partir daí vai diminuir o tempo de vida. Não, você está entendendo errado. Não tem nada a ver com isso. O Senhor está dizendo o seguinte: os homens a partir de agora vão ter a oportunidade, enquanto Noé constrói a arca, 120 anos, durante o tempo que Noé estiver construindo a arca, é o tempo em que eles serão evangelizados. Vamos usar essa palavra aqui. É o tempo que eles vão ter anunciado que vai vir, que é o dilúvio. Depois de 120 anos acabou a oportunidade. Então eles vão viver, vão ter a oportunidade durante 120 anos de ouvir. Mas logo naquele momento que Deus falou, Deus retira o Espírito Santo dele da terra, e o Espírito Santo volta para lá. E Deus não tem mais intenção de trazer o Espírito. Tanto é que você vai ver que Jesus vai dizer aos discípulos assim: eu rogarei ao Pai para que ele envie outro Consolador. Sabe o que é rogar? É implorar insistentemente. Jesus vai dizer: eu vou rogar ao meu Pai, eu vou implorar, eu vou insistir para que ele envie outro Consolador, para que vocês não fiquem sozinhos. Então eu vou colocar a palavra. Se ele entendido isso, entenda. Então o Espírito de Deus, ele vinha, se apoderava do homem, usava o homem, falava com o homem. Então isso, queridos, porque eu estou fazendo esse roteiro para você entender algo muito importante aqui. Isso trazia uma responsabilidade muito grande para o homem de Deus da antiga aliança. Você quer um exemplo que eu estou lhe dizendo para você entender melhor? Quando Elias chega para Acabe e diz assim: segundo a minha palavra, lá em 1 Reis capítulo 17, lá, segundo a minha palavra, não vai cair nem orvalho nem chuva sobre a terra. Sabe? Aquilo ali está sendo um peso, uma responsabilidade muito grande nas costas daquele homem. Porque você imagina o que vai acontecer a partir dali? Centenas de pessoas vão morrer de fome. Muitas crianças de peito, que amamentam, que mamam, vão morrer nos colos de sua mãe. Porque a seca vai vir sobre a terra. Não vai haver chuva nem orvalho. Os rios vão se secar. Os riachos, os córregos vão se secar. As plantações vão secar tudo, vai morrer tudo. O gado vai morrer. Os animais em geral vão morrer. Pessoas vão morrer. A fome vai imperar a terra.
E você não vai ver peixe, não vai ver comida, não vai ver nada. O gado vai morrer onde você imaginar, em Pastos, na Bahia, morre tudo. E consequentemente, morrem centenas e milhares de pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande para o profeta. Aí o que Deus faz? Deus vai fazer o seguinte, Ele vai dizer assim: olha, na nova aliança vai ser diferente. Na nova aliança não vai ser uma responsabilidade mais sobre um homem só. Na nova aliança, a minha responsabilidade vai ser sobre um corpo. Aleluia! Diga, um corpo. Você entendeu o que Deus está falando? O corpo de Cristo. É aqui que entra o processo da gente. A responsabilidade é sobre o corpo. Se esse corpo não estiver funcionando bem, preste atenção nisso. Se tiver um membro adoecido no corpo, todo o corpo padece. Aí alguém pergunta para determinados pastores, determinados líderes: ei pastor, por que não acontece mais milagres como no passado? Porque para acontecer milagres, o corpo todo tem que estar trabalhando conjuntamente. Cada parte do corpo tem que estar exercendo o seu ofício. Cada junta, diga: eu sou uma junta. Você é uma junta. E o que a junta faz? Eu procurei dessa dicionário. Junta, ela interliga. Ela faz com que todo o corpo funcione perfeitamente, porque ela é uma interligação, uma junta. A junta, já está dizendo, a junta, e faz tudo se encaixar direitinho. Se um tiver problema, não estiver funcionando, o corpo todo padece. Quer ver? Tem que imaginar o seu dedinho mindinho do pé, pequenininho, arrancado. Sabe como é que você vai andar? Você vai conseguir dobrar o pé direitinho, porque aquele dedinho pequenininho, ele é cortado, arrancado, vai gerar toda uma dificuldade no corpo todo. Só isso aí é para você entender: aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Todo mundo aqui tem uma função especial no corpo. É por isso que Paulo vai escrever isso aqui. Ele diz: olha, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Hein? Você suporta o seu irmão? Mas eu não amo ele. Suporte. Se esforce para suportar. Escolha suportar o seu irmão. Escolha. A gente sempre repete isso: olha, o amor não é um sentimento. Paixão é ardente, né? Eu já sei o que é isso, já vivi isso aí. Mas o amor é diferente. O amor é uma escolha. E o amor, ele amadurece. O amor, você escolhe amar, e você vai amadurecendo. Por isso, casais, marido e mulher, os anos vão se passando, e a maioria que não tem esse entendimento, ele esfria tudo e vai morrendo. Aí a gente vai lá para a igreja de Éfeso. O Senhor vai dizer que a igreja de Éfeso, o que o Senhor diz, ele diz assim: ó, tenho porém contra ti que deixastes, que substituístes o primeiro amor. Porque no primeiro amor, já até contei isso aqui, já ministrando, a igreja dá até risada, né? No primeiro amor, você chega em casa correndo, eu me lembro de mim, mas eu trabalhava na Águia Branca, era cobrador. Aí chegava o ônibus, parava, nem tinha rodoviária aqui ainda, era lá no ponto lá. Aí o ônibus chegava, eu já saudava o ônibus quando eu já tinha prestado conta, né? Primeiro eu já tinha chegado aqui, eu já tinha ido para a garagem da Águia Branca, prestado conta, dado todo o dinheiro lá, fez aquela conta toda, papapá, fechou, deu tudo certo. Eu já entrava no outro ônibus que ia sair para a rodoviária para viajar, aquela rodoviária lá de frente com o Mega Chique. Quando chegava lá, eu saltava e saía correndo para a vila. Era sábado, começou minha folga ali, naquele momento que eu cheguei. Eu só ia voltar a trabalhar segunda-feira, 4 horas da manhã, pegar uma linha daqui para Itá, quando eu ia todo mundo. Então eu sabia que eu ia ver a minha amada. E ela morava onde?
esse problema nisso. Aí você saia correndo para a vila, chegava na vila, tomava banho de gente, eu sabia que ia sair um ônibus ali, daqui a poucos minutos, geral, o ônibus ia sair em direção a Gandu. Aí Itabuna via Ilhéus, via Gandu, nesse sentido. Então eu saía correndo, que era em cima da hora, e chegava lá ligeiro, estava no ônibus. Antes, querido, eu tomava banho, escovava dente, olha, cheirava, tá tudo em dia, desodorante, dente escovado, tudo bonitinho, perfume, cheirosinho. Eu chegava, queria dar beijo na boca, queria dar cheirosinho. Aí o cidadão casa, tira uma soneca de domingo de tarde, acorda e chega na vida de esposa, um bafo desgraçado que nem o diabo aguenta, porque não tem mais aquela paixão, aquele amor, primeiro amor, não se sente mais no cuidado de se zelar, a barriga estroncha toda logo, sabe? Não tem mais aquele esforço, não tem que ficar gatinho, sabe? Tem que ficar bonitinho, não tem que fazer, né? Cuidar do meu corpo, beber nos pão, beber nas massas, sabe? Dá uma caminhada para emagrecer, porque eu preciso estar gatinho, olhar no espelho, para ela continuar me amando também. E a gente vai lá tanto em mão. Aí já não tem mais aquele carinho, aquele zelo de tomar banho, olhar, daquela cheiradinha que dava quando era solteiro. Não tem. Já não escova mais os dentes, sabe? Agora, tira aquela soneca, acorda com bafo e você nem quer falar com a Gabriela, não tem mais aquele zelo. Deixou o primeiro amor em algum lugar. Continua casado, continua, mas deixou o primeiro amor lá atrás. Substituiu o primeiro amor, sabe por quê? Pelas obrigações. Aí eu sustento a casa, deixo tudo em dia, pago conta de luz, de água, né? Estou cuidando dos meus filhos, não falta nada, ela tem o que reclamar. Mas não tem mais carinho, não tem mais um abraço, não tem mais beijo, não tem mais uma afirmação, eu te amo, não tem mais nada. Por quê? Relacionamento, por que Jesus compara esse relacionamento entre ele e a igreja e nós com nossas esposas e esposos do marido? Por quê? Porque ela bem precisa ter um casamento. A igreja, ela precisa ter esse zelo de guardar o primeiro amor e não substituir o primeiro amor por obrigações. Eu já faço isso aqui, né? Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho essa obrigação, eu já ajudo aqui, né? Eu sou dizimista, eu já lavo o banheiro, né? Eu já limpo aqui, né? Eu sou mestre, eu sou líder disso, eu sou líder aqui, eu faço por parte do grupo de louvor, eu sou obreiro aqui na casa do Senhor. Então quer mais o que de mim? O Senhor quer relacionamento pessoal com você. Relacionamento. E para ter relacionamento, eu vou repetir para você, eu sempre repito aqui, precisa de jejum, oração e vigilância. Jejum, oração e vigilância. Você sabe o que alimenta a alma do homem? Conhecimento. Conhecimento alimenta a alma do homem. A alma é alimentada por conhecimento. Quanto mais você lê, quanto mais você estudar, quanto mais você buscar conhecimento, é melhor. Mesmo porque é o seguinte: alguém diz assim, Deus é quem dá sabedoria, né? Está escrito lá, se alguém não tem sabedoria, quem diz isso é Tiago, né? Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Ei, Deus dá sabedoria, mas conhecimento é você que tem que buscar. Não adianta sabedoria sem conhecimento. Deus dá sabedoria, mas você precisa buscar o conhecimento, porque a sabedoria ela vai se desenvolver no conhecimento. Entendeu o negócio? Deus tem uma obra na tua vida, vai ser um grande pregador. Fica aí, não procura conhecimento não. Não vai buscar a palavra de Deus, não vai meditar na palavra, não vai estudar a palavra e fica só esperando um prim-prim de Deus para você se tornar um grande pregador. Vá se alimentar da palavra, preguiçoso.
Fala comigo aí, oração, jejum e palavra. Alimenta o teu espírito humano. Eu vou dizer aqui, vou afirmar para você: quando você faz jejum, mas jejum ligado com Deus, o teu homem exterior, que é esse homem físico, ele está enfraquecendo a carne, mas o homem interior, que é teu espírito humano, está comendo na mesa a não ser. Alimento espiritual, você é fortalecido com alimento celestial. 40 dias de Moisés de jejum, alimento espiritual, senão ele não teria condições de continuar aquela jornada no deserto. A gente só consegue continuar essa marcha com alimento espiritual. Você está recebendo a fórmula hoje para você continuar firme e forte. A fórmula é essa: jejum, oração e palavra. Tente isso nessa noite. Mas para você funcionar no corpo, e para o corpo funcionar sadio, precisa isso aqui, ó: suportai-vos uns aos outros em amor. Amém? Vamos lá. Sendo diligentes em conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Como é que está na sua tradução aí, que eu quero usar essa palavra? Sendo o quê? Lembra de alguém sendo? Na minha está procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E outra, esforçai-vos, não é isso? Em manter a unidade do Espírito, né, Graça? Eu li umas 3 traduções diferentes. Diga para mim, Graça. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Peraí, você vai ter uma revelação. Essa é a melhor tradução para falar sobre isso. Olha bem, esforçando-vos. Está falando de uma obrigação sua. Você tem que se esforçar para preservar a unidade do Espírito. Eita! Você já meditou sobre isso? Diga assim comigo: em nome de Jesus, tá? Não, você vai falar em nome de Jesus, que eu vou dizer aqui agora. Estou dizendo autoridade. Você vai dizer assim: a responsabilidade de manter a unidade do Espírito é minha. Você não sabe o que você falou agora. Você não sabe o que você chegou para você agora. Uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de manter a unidade do Espírito, de conservar a unidade do Espírito, é sua, é minha. E no vínculo de paz. Aí a gente vai chegar lá. A gente chega lá. Tem alguém que está dando trabalho? Tem alguém que está, sabe, que você não quer suportar? Você precisa suportar. Diga assim: eu tenho que suportar. Eu escolho suportar. Vai ser esse domingo, né? Domingo esse é? Primeiro domingo do mês. Dia 1º, primícia. Não falte comigo, viu? Pessoa faltar no culto de ceia é uma irreverência. Não saber o valor da ceia. Primeiro dia do mês, domingo. Primeiro dia da semana, que é domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Primeiro dia do mês, no dia de primícia, Jesus ressuscitou. Olha aí. Se a gente passa por aqui, agora, eu ia chamar todo mundo aqui agora, mandar ser de todo mundo. E se tem alguém aqui com mágoa de alguém, eu tenho que se abraçar e perdoar. E dar um tapa na cara do diabo. Olha aí. Meu Deus, volta para o versículo 2 aí. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, seja longânimo, querido, suportando-nos uns aos outros em amor, sendo diligentes, ou seja,
graça, e aí? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. É muito fácil de dizer, não, a unidade do Espírito é o vínculo da paz. Mas peraí, para haver a unidade do Espírito, que é esse vínculo da paz, a obrigação, a responsabilidade é minha, é individual. Quando você chega em casa, meu marido tiver lá com uma grosseria delivery, eu tenho que me esforçar diligentemente, porque a responsabilidade é minha, preservar esse vínculo, essa unidade da paz. Se eu entender isso, você entender isso, ninguém briga mais. Porque quando tiver virado, eu vou dizer, agora é a hora de ficar calma. Deixa esse cantinho aí, fazer o que ela quer, sabe? Fala aí, mulher, que eu tô pra te ouvir. Fala aí, me xinga aí, fala tudo aí. Hoje você fala. Quando eu tiver zangado, você me suporta. Tá? Quando eu tiver zangado, a responsabilidade de preservar é tua. Essa unidade. Sabe? Por que Paulo está dizendo isso? Você sabe que o Espírito de Deus, ele é o vínculo, ele é o elo, presta atenção, ele é o elo que mantém pai e filho unidos. Vem cá, Lu. Vamos entender esse negócio aqui. Fica aqui do lado. Cruza aqui. Ao elo. Marido e mulher. Pai quando ele quer pai, aí é filho. E aqui é espírito. Quem mantém o pai e o filho entrelaçados, esse elo que Cristo diz. Jamais o pai vai dizer vou para lá e o filho vai dizer vou para lá. Jamais, porque há um elo aqui que mantém os três interligados, se torna uma unicidade, um único Deus. Três pessoas e um único Deus. Esse mesmo Espírito que mantém essa unicidade é esse mesmo Espírito que mantém a unidade do corpo da igreja de Cristo. É o mesmo Espírito que mantém o seu casamento em dias. Se o Espírito Santo for o altar no seu casamento, você nunca vai se separar. Pode voltar para lá. Obrigado. Nunca se separe. Nunca. Vamos continuar aqui? Você já aprendeu que a responsabilidade em conservar, né? Essa responsabilidade é sua. Tem algum irmão que você não gosta aqui? Então entenda hoje que você vai ter que escolher suportar ele em amor. Em amor. Vamos repetir esse negócio para ficar bem interiorizado, né? Eu escolho suportar. Agora para aí e cite um nome na sua mente aí. Não precisa abrir a boca não, daqui a pouco está se denunciando. Eu vou dizer fulano ou fulana, vocês não falam o nome não, pelo amor de Deus, não pode querer. Eu escolho de novo suportar. Pensa que o nome fica calado. Em amor. Pronto. Eu fico calado aí, foi? Quem falou aí, levanta a mão. Quem não falou é pecado. Vai falar de novo, bora. Bora lá. Eu escolho. Você está falando o que, cara? Estou olhando para sua boca fechando aquela menina. Mary. Bora lá. Não pode falar o nome. Mas tem que falar a boca aqui. Eu escolho suportar silêncio em amor. Tem gente que apanha aí, viu? Os versículos 6 aí, a tradução da minha próxima, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí, todo esforço é o que está dizendo aqui. Isso aí foi muito bom essa tradução também, porque você tem que se esforçar.
Então o esforço, está dizendo que tem uma coisa que depende de você. É você que tem que se esforçar. Mas pastor, fulano não presta, fulano miserável, pastor. Mas você tem que se esforçar. Esforça. Escolhe. Ama esse miserável. Lembra, o amor não é um sentimento, é uma escolha. Então escolhe amar. Mas pastor, não dá vontade de dar um muro na cara. Não dá não. Eu vou escolher amar esse miserável. Vou escolher amar. Vamos lá. Versículo 4. Porque há um só corpo. Diga, um só corpo. E um só Espírito. Do mesmo modo que há uma só esperança da vossa vocação para a qual foste chamados. Olha bem aqui, o que eu estou dizendo aqui? Você é um corpo. Alguém aqui já estudou medicina? Não, né? Quem estudou odontologia sabe, acho que sabe um pouquinho disso. Quantos membros a gente tem no corpo? Você lembra, filho? Quantos membros tem no nosso corpo humano? Eu não sei. Mas sei lá, alguém vai dando no Google aí, quantos membros tem, vai aparecer. Quantos membros tem no corpo? É isso que Paulo está fazendo uma analogia, comparando o corpo humano ao corpo da igreja. Lá em 1 Coríntios 12, que eu mandei vocês estudar, vai dizer que o pé não é igual à mão, né? Que o olho não é igual à boca. É uma analogia. Por isso que vocês estudem Efésios 4, 1 Coríntios 12 e Romanos 12. O corpo tem muitos membros, queridos, preste atenção. Muitos, quanto? 4 membros? Membros. E quanto? Ossos. Mais 4 membros e ossos. E não sei quantas milhões de células, não sei o que, né? Olha bem ali a analogia de Paulo. Mas é o único Espírito. O Espírito que está em gracinha aqui na diaconisa graça não é outro senão o mesmo que está em mim. O Espírito de Deus, queridos, preste atenção para você não se dispersar. O mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está no pastor Silas Malafaia. É o mesmo Espírito que tem Marcos ensinando. É o mesmo Espírito que está no pastor A, B e C daqui de Valência. Não há outro Espírito. É o único Espírito de Deus. Agora, eu tenho uma mente diferente. Eu tenho uma visão de mundo diferente. Uma visão diferente. Só que assim, nós temos a mesma mente de Cristo em nós. Então há pensamentos diferentes no que concerne a nossa personalidade e nosso caráter, mas todos nós só temos o mesmo Espírito. Tanto é que você pode observar, quem observa isso? Eu observo muito isso aí. Às vezes uma palavra está sendo ministrada aqui, o pastor A, B e C está ministrando de uma outra forma diferente, mas o Espírito de Deus está enviando mensagens praticamente quase iguais para o corpo da noiva dele. Entendendo isso? A mesma conexão. A mesma conexão. Então esse Espírito, se liga nisso, você aprender isso. Esse Espírito é o que nos une, é o que nos faz unir, ficarmos unidos e formarmos esse corpo cuja cabeça é Cristo. Entendeu? Eu tenho pensamentos e visões diferentes às vezes, humano, sentido humano. Você tem, mas o mesmo Espírito que está em mim, que está em você, e ele que nos une e nos torna um. É disso que Jesus fala lá em João 17. Ele disse: meu Pai, a mesma glória que eu tinha contigo, a mesma unidade que eu tinha contigo aí na eternidade passada, antes de eu me humanizar, antes de eu encarnar, sabe, me sujeitar a nascer no corpo humano aqui, mas com essa mesma glória que eu tirei junto contigo, essa mesma unidade, eu quero também para eles. Eu quero que eles sejam um comigo, todos eles um comigo, e juntos, eu com eles, um contigo também, nós sejamos um. Por isso ele, olha que coisa incrível, preste atenção nisso. Isso aqui são gotas da eternidade para nós. Eu descobri, através de um versículo
versículo bíblico, fui olhar no Google e perguntei só para o Google me confirmar, porque eu queria ter certeza, um estado que deu na minha mente. Por que Jesus, ele sabendo que vai ser crucificado, ele pega o alimento de Páscoa, a comida de Páscoa, e no final ele serve a ceia? Ele pega o pão, apresenta a Deus, pega o vinho, apresenta a Deus, e ele, depois de apresentar, ele diz: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, tomai e bebei, este é meu sangue que é derramado por vós. Por que ele faz isso? Ele sabe que ele vai ressuscitar com 3 dias. E aí eu fui no Google e perguntei: Google, por favor, me responda, quantos dias o alimento permanece no corpo humano? De imediato o Google respondeu: 72 horas. Isso é um mistério profundo, uma revelação de Deus. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz, e aí ele disse: eu vou estar dentro de vocês vão morrer comigo e vão ressuscitar comigo. 3 dias que eu estiver ausente de vocês, eu estou dentro de vocês. O alimento, 72 horas. Isso é um mistério, querido, uma revelação profunda para nós. 72 horas ausente, e ele estava dentro de nós. Os apóstolos estavam com ele dentro dele, não sabiam. Corpo humano de Cristo. Isso aqui não é consubstanciação, não, queridos. Estamos falando de coisas espirituais. Se alguém não sabe o que é consubstanciação, significa o seguinte: que é uma denominação aí, que ela está na igreja, ela diz que quando a gente serve a ceia, literalmente ela é o corpo de Cristo que você está comendo. Não é. Porque ela é um fazer em memória de mim, é um ato simbólico, porém muito profundo. Mas não significa que aquele pão, no momento do sábado, vai se transformar no corpo cristão. Cristo já está habitando dentro de você. Aleluia. Que a palavra dele dentro de você, incrustada em seu coração, escrita na tábua do seu coração. O Espírito de Deus habita dentro de você. Então é isso que ele diz assim: olha, eu vou estar ausente, mas eu já estou me colocando aqui dentro de vocês, porque se eu vou morrer, eu dentro de vocês também morrem. E se eu vou ressuscitar, vocês também ressuscitar. Então quando ele ressuscita, é como se aqueles discípulos também ressuscitassem. E os dois, todos eles juntos ali, ressuscitam. E se você olhar para esse ponto de vista, é como se toda a humanidade estivesse totalmente, literalmente morta em pecado. Só eles 11 aliás, e Cristo vivo. Coisa tremenda isso aqui. Isso é o poder da unidade, querido. O poder da unidade. Então, um só corpo e um só Espírito. Aí ele continua dizendo: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos. Tem gente que precisa aprender isso, né? Que pensa que há vários deuses, né? É como se o Deus da igreja dele fosse o Deus superior. Não, eu sou o tronco pentecostal do Brasil, né? Pronto, as outras igrejas tudo é, os pastores são fajutos, são cachorros, não tem valor nenhum. É só a convenção dele que é a boa, perfeita. O resto tudo é charlatão. Ninguém existe. A igreja verdadeira é a igreja dele, a denominação dele, é a convenção dele. Mas o Senhor está dizendo claramente: é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vamos lá? Eu quero chegar aqui a um detalhe mais importante para a gente já parar e ficar com vocês. Mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele ascendeu aos lugares altos, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso aqui, esse assunto que eu vou deixar para outro dia, esse versículo aqui, que isso aqui é muito forte,
muito profunda, que teria saído do assunto que nós estamos. Sabe, eu já falei aqui em culto de ceia, quando Jesus ele é crucificado, ele diz: está consumado. Salmo 68, Salmo 18, Salmo 22 vai falar sobre isso. Ele, na realidade, ele vai apresentar, né? Naquele momento ele diz: está consumado, que a alma dele eterna sai do corpo. Ele vai apresentar, em primeiro lugar, primeira coisa que Cristo faz quando ele sai do corpo dele, quando ele diz assim: está consumado, ele vai apresentar, ele vai entrar no santuário eterno, lá no tabernáculo eterno, que o que tinha aqui na terra era cópia do que tem no céu. O templo era uma cópia. E ele vai entrar lá, vai chegar lá no propiciatório eterno, não a arca da aliança daqui da terra, que nem mais existia nessa época. Ele vai adentrar lá e vai chegar no propiciatório e vai aspergir o próprio sangue dele. Hebreus 9, versículo 12. Versículo 12 diz isso aí. Ele vai colocar o sangue dele, ele vai voltar. De imediato ele volta para ali, para o Gólgota, para Getsemane. Getsemane diz que esse para o Gólgota, para o lugar da caveira. Ele vai chegar ali, Satanás está ali, principados e potestades estão ali, muitos demônios estão ali. E ele vai chegar ali e vai exigir a chave. Entendeu? Dali ele vai descer e ele vai para o Hades, o Sheol em hebraico. E ele vai adentrar o seio de Abraão. Ele não vai adentrar o lugar de tormento, ele vai adentrar o seio de Abraão. E quando ele adentrar ali, onde é que ele foi primeiro? Lá no tabernáculo eterno, aspergiu o sangue dele. Agora ele entra agora no Hades, entra no seio de Abraão. Ele vai entrar, não vai se apresentar a Abraão, não vai se apresentar a ninguém, a profeta Isaías, nem ninguém. Ele vai diretamente para Adão e dizer: está pago o teu resgate, está resolvido o problema do pecado. E aí ele vai passar 3 dias conversando com Isaías, com Jeremias, com Abraão, aquela galera toda. E no terceiro dia ele sai. Por isso está dizendo aqui, por isso diz, é o Salmo 68, 18 que diz isso: quando ele ascendeu aos lugares altos, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que cativeiro é esse que ele levou cativo? Ele retira o seio de Abraão dali. Ou seja, ele retira o povo que estava no seio de Abraão dali e sobe a mão. Vamos lá. Pois bem, versículo 9. O que significa, entre aspas, ele ascendeu, ou seja, ele subiu? Senão que ele também primeiro desceu às partes mais baixas da terra. É disso que nós estamos falando. Vamos seguir aqui. E aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, a fim de cumprir todas as coisas. Por isso ele mesmo constituiu a alguns para apóstolos, e outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e doutores, querendo a perfeição dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos, todos cheguemos à unidade da mesma fé. Eu estou pulando aqui, lendo, porque eu tenho um aspecto importante para ministrar e terminar, viu? E ao conhecimento do Filho de Deus, a um estado de varão perfeito, ou estatura de varão perfeito, conforme a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, facilmente levados em círculo por todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens fraudulentos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Para aí, é aqui agora. Seguindo a verdade em amor. Sabe o que significa isso? Agora eu te olho da Bíblia e olha para mim. Não tem como mudar, não. Porque começa a dar porrada aqui.
A coagulação está macia, né? O que é que Paulo está dizendo aqui? De seguindo a verdade. Significa que se você dizer a verdade sem amor, você mata. Entendeu? Você dizer a verdade, porque tem pessoas que elas tendem, são propensas a dizer muito a verdade. Mas a verdade ela tem que ser temperada com amor. Não adianta você falar a verdade sem amor, porque a verdade sem amor mata. Ah, você não é profissional para fazer isso aqui. Você está matando. Você não pode fazer aquilo lá, você mata. Rapaz, siga outra carreira, essa carreira não dá para você está matando. A verdade sem amor mata. E quantas pessoas já ouviram alguém dizer que ela não dava uma coisa na Deus? Quantas pessoas, Charles Chaplin ouviu isso na infância, da juventude, quando tentou fazer cinema, se tornou muito famoso no mundo inteiro. Quantos cientistas famosos, Albert Einstein, foi rejeitado na melhor faculdade do mundo naquela época, se tornou muito mais além do que qualquer diretor ou reitor de faculdade. Então a verdade sem amor é amar. Mas tem outras pessoas que estão propensas a amar e a agir com paternalismo, não dizer a verdade. Então tem que haver um equilíbrio. Tem que ser dita a verdade em amor. Repita comigo, a verdade tem que ser dita em amor. Em amor. E tem pessoas que não dizem a verdade porque escolhem só amar. Então isso aí já é protecionismo, paternalismo, infantilidade. Porque a verdade tem que ser dita, porém com amor. Porque quando a pessoa não diz a verdade porque ama, ela está sendo protecionismo, está protegendo a pessoa, e está sendo omissa, irresponsável, como muitos pais, às vezes eu faço isso com meu neto, fiz com os filhos, entendeu? É uma certa omissão que eu vou ter que responder. Então tem que ser dita a verdade, porém, amor, me ajude aí, me acompanhe aí, em amor. Então eles batem, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos nele em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Diga a verdade, mas com amor. Aí alguém diz assim: não, eu não vou ferir porque eu amo. Aí isso aí é omissão, negligência, e não quer confrontar, e a pessoa vai permanecer morta no pecado. Entendeu? Você confronta a pessoa, porém em amor. Se você não entende esse versículo, entenda hoje. A verdade tem que ser dita, porém com amor. Não adianta dizer a verdade sem amor, porque dizer a verdade sem amor é matar. Vamos lá. Versículo 16: do qual todo o corpo bem ajustado e unido entre si por meio de todas as suas juntas e conjunturas, aqui na minha tradução, viu? É juntas e ligaduras também, conforme a atividade harmoniosa de cada parte, realiza o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. E aqui eu quero pegar aqui. Olha para mim, tira o olho da Bíblia. Fala assim: todo o corpo. Para e espera que eu vou ensinar você. Só uma frase: todo o corpo. Eu escrevi aqui. Quando diz todo o corpo, significa dependência de Cristo. Dependência em Cristo. Todo o corpo, todo mundo aqui depende de Cristo. Seguindo, todo o corpo, dependência em Cristo, bem ajustado e consolidado. Quer dizer o quê? Bem relacionado, conectado um ao outro. Peguei por frases, eu peguei as frases importantes da cadeia. Entendeu? Bem ajustado, bem conectado. Entendeu? Bem conexão, bem relacionado. Diga: eu preciso aprender a me relacionar com os meus irmãos.
Deixa eu parar para dizer uma coisa para você. Deus não criou ministérios, não faz questão de criar ministérios, não gosta de ministérios. O negócio de Deus é o corpo, não é um organismo, uma organização. O problema da gente, igreja, é que a gente quer criar ministérios, né? Ministérios. A organização tem que ser organizada. Deus não tem nada a ver com a organização, Deus tem a ver com o organismo vivo, que é o corpo de Jesus Cristo. Você faz parte do corpo, você faz parte do organismo. E como parte do organismo, você tem que ter bons relacionamentos com o Senhor. Se nós pegarmos hoje uma igreja hoje, queridos, que nós aprendemos isso, graça, eu sinto isso. Qualquer pastor se dizer que não seja mentira. Aí eu não conto quantidade de pessoas na igreja. Eu não sei quantas pessoas tem na igreja. Eu não sei, não estou condeno. Sei só os que tem lá no encontro, os que tem no grupo do WhatsApp. Mas isso aí não se entristece quando vê a igreja um pouco vazia. Qual o pastor que não se entristece? Aí tem uma igreja com 10.000 pessoas lotadas, gigantesca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não significa que essa igreja com 10.000 pessoas funcionando daquilo que Paulo está dizendo no versículo 16 de Efésios 4. Porque nem sempre estão bem ajustados nem conectados. Porque igreja fortalecida é igreja de relacionamentos. Irmãos que congregam na igreja, eu prefiro simplesmente assistir o culto e saio assim que encerra o culto. Eu apenas pastor, saio e vou embora, porque eu evito relacionamento, amizade demais, não quero muita conversa. Ei, você é mais um na fila do pão que frequenta a igreja. Você não tem relacionamento, você não faz parte do corpo, porque relacionamento é o que dá vida. Sem relacionamento não tem vida, não existe vida. Quem mais sabe disso? Satanás. Ele nem sabe disso. Qual é a maior luta de Satanás? Poucos crentes sabem disso. Para você não tomar ceia. Ei, se liga nisso aqui. Tudo que mais o diabo gosta é que você não participe da ceia do Senhor. Porque a ceia te interliga, te conecta com o corpo. Ali é Cristo dentro de você, é você dentro de Cristo. Quando você não participa da ceia, você está separado do corpo. Quem cometeu um pecadinho? Ei, não tome não, viu? Não tome não. Mas Paulo dirá: examine sobre si mesmo e depois coma. Quando você se examina, automaticamente você é constrangido. Você se sente constrangido, porque há um confronto. O Espírito Santo te constrange, faz você saber as coisas que você tem feito que não são agradáveis a Deus, mas naquele exato momento o teu Deus, quando há arrependimento e confissão, há perdão. Aí eu já avisei: não tome não, você está em pecado. Aí você vai ficar 30 dias esperando a próxima ceia. Não tome não, você está em pecado. Quando você pensa que não, você até é morto e não sabe. Hein? O diabo sabe disso, mas o crente não se interessa em saber. Relacionamentos que Deus te dá vida, te mantém vida. Crente, que agora que você está entendendo, só esse versículo aqui. Quem não é conectado, sabe? Está ali na igreja, tem 10.000 pessoas. Basta vir uma luta, 7.000 vai embora, 3.000 que são conectados ficam. É o corpo bonito que está entrelaçado para essas juntas, a ligadura que mantém o corpo entrelaçado. É aquele irmão problemáticozinho que comete o erro, mas te ama, te perdoa, se perdoa, pede perdão, confessa. Aquele que ninguém suporta, mas qualquer coisa lá me perdoa, chorando, com a lágrima nos olhos. Esse é conectado. Mas o santarrão, eu não converso muito, não quero levar muito a minha história da igreja. Esse aí é mais um na fila do pão da igreja.
minha religião, eu sou filho do Deus vivo. É diferente. Filho do Deus vivo. Entendeu? Vamos lá. Bem ajustado e consolidado, bem relacionado, bem conectado. Se você não quiser anotar, anote aí. Pelo auxílio de todas as juntas. Aí eu que digo para você, no corpo, na igreja, os líderes são as juntas. Eles conectam uma parte do corpo à outra. Relacionamentos comprometidos. Líderes, vocês têm essa responsabilidade de conectar um ao outro no corpo. Se líderes, eles não entendem isso, eles separam. E quando separam, eles destroem. Lembra de que eu citei agora há pouco, o versículo lá anterior? Dizer a verdade em amor. Repete comigo aí, eu preciso aprender a dizer a verdade em amor. Diga comigo agora, eu preciso aprender a não confundir o amor com tolerância. Você tem que dizer a verdade. Entendeu? Havia uma igreja em Apocalipse que tolerava Jezabel, que tolerava o pecado, que tolerava o falso profeta Balaão, o espírito, o mesmo espírito da mentira, do engano, né? O que foi que Balaão fez com o povo de Israel? Balaão queria lançar maldições. O espírito de Deus diz, ele vai lançar maldição nada, aquilo que eu abençoe ninguém pode amaldiçoar. Aí Balaque disse, não, eu vou te pagar uma fortuna, você tem que amaldiçoar. Ele se Deus abençoou, não tem como. Aí Balaque disse, rapaz, eu vou te pagar uma fortuna, você tem que dar um jeito. Ele já sei qual é o jeito. Com esse povo aí não tem jeito, porque Deus abençoa e ninguém pode amaldiçoar. Eu tenho uma solução para você, Balaque. Qual é a solução, Balaque? Balaque perguntou a Balaque, qual é a solução, Balaque? A solução é a seguinte, ó, pega mulheres de outras tribos aí, de outro povo, de outras nações, leva para as portas das vidas deles, faz os homens se relacionar com elas, adulterarem, entrarem no pecado, fornicação, sabe, da prostituição. É a única maneira que vai entristecer o coração do Deus deles e vai afastar ele deles. Aí tinha uma igreja de Apocalipse que estava toda bonitinha, andando direitinho, só que o espírito de Balaão estava fazendo a mesma coisa, estava trazendo as coisas mudando para dentro da igreja, para manter o povo de boa. Ei, eu quero um jovem de tudo de boa, eu quero uma igreja cheia de jovem, então vamos trazer umas brincadeiras diferentes. Se depender disso, não fica quer que tem palavra. Quer conserto ou fique, que não quer conserto. É isso aí. Vamos trazer uma coisa diferente. O que Jezabel fazia? Não, você aqui pode fazer, pode ter teu Deus, mas sim, mas outros deuses também. Entendeu? Aí a igreja estava tolerando em nome do amor. Não confunda amor com tolerância. Tem muito crente, eu queria que vocês aprendessem isso, viu? Tem muito crente na igreja que confunde amor com tolerância. E quando o pastor às vezes está ensinando, é muita dureza. Quando repreende, corrige alguém, é dureza que vai ter. Se você tolerar, quem vai pagar o preço é você. Não tolere o que não convém, não tolere aquilo que Deus despreza. Não tolere. Não vem introduzido na igreja. Amém? Terminando aqui já. Verdade. Terminei que eu tenho toda não. Já é 9h18. Semana que vem eu vou continuar isso aqui. Pode me cobrar isso aqui. Se eu mudar de ideia, eu vou cobrar. Porque a gente vai chegar aqui em partes mais profundas. Por favor, agora se coloque de pé. O culto não acabou. Não quero ninguém conversando com ninguém. Ninguém conversando com ninguém. Se coloque de pé. Nós vamos fazer algo aqui. Feche teus olhos. Você vai entender isso aqui agora. Diga, eu sou uma junta. Minha responsabilidade é conectar. Diga
diga com a sua alma, viu? É ajudar, é somar e não dividir. Você crê nisso? Você crê nisso com o seu marido? Com a sua esposa, você crê nisso? Quando partiu de última vez, outro fala o quê? Suporta. Em amor. Em amor. O homem, segundo Paulo nos escreve em Efésios, ele vai dizer o seguinte: que o homem, vós maridos, escolham amar a sua esposa, as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja a ponto de dar a vida por ela, para que ela fosse lavada, purificada. Se liga nisso. Você nunca vai ler na Bíblia Deus mandando a mulher amar o homem. Nunca. Mas você vai ler na Bíblia Deus mandando o homem amar a mulher. A mulher dá uma outra determinação, uma outra ordem: obedeçam vossos maridos. Mas Deus não manda a mulher amar. E nem é necessário que a mulher expresse mais amor do que o homem. A mulher não tem mais sensibilidade do que o homem. Mas o homem é dado a responsabilidade de se incumbir, de proteger ela. Proteger, suprir a mulher, amar ela, guardar, cercar ela com uma cerca viva, protegendo, cuidando, zelando dela. Agora a mulher está dando uma ordem diferente: obedeça a vossos maridos. Porque Deus conhece a pressão que elas ensinam, mas também sabe. Lá no Éden, quando ela pegou, foi ela que trouxe a situação toda catastrófica. O Senhor dá uma situação para ela: o seguinte, você vai ter agora filho com dores, e tem mais, o teu desejo será para o teu marido, mas ele te domina mais. O que o Senhor está dizendo ali? A mulher vai ter sempre uma pretensão de ser mais, de dominar. E Deus vai para o final e diz: mas ele é quem vai te dominar. Você vai desejar, o teu desejo será para ele, mas é ele quem vai te dominar. Então por isso que é tipo para o homem, cara, no Novo Testamento: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua própria vida. Ou seja, ele tem a responsabilidade de suprir, de proteger, de amar, de cuidar. Mas ela tem sensibilidade para obedecer. Nessa obediência não é uma submissão no sentido de estar com a cabeça embaixo do homem, não. É uma sub já está dizendo, é uma missão embaixo de outra missão. É uma missão embaixo da outra missão. Ou seja, a missão do marido só funciona se a missão que está embaixo dessa missão estiver funcionando. Então a mulher, ela tem a incumbência de manter a casa em paz, o lar em paz, a cabeça do marido em paz, para que ele possa fazer aquilo que Deus incumbiu ele de fazer. Então ela tem que trazer paz, segurança para o homem. A mulher tem que estar ali na sua sensibilidade, vendo que o homem não vê, ajudando ele, orientando. Muitas vezes o homem não vê, mas a mulher vê. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Jesus deu Deus para bater. Ele falou: quem é essa garota apanhando aqui hoje? Que negócio é esse? Então entende isso nessa noite. Você é sábia, e a mulher sábia, ela edifica a sua própria casa. O pavio da curva de suporta em amor. Suporta em amor. Deixa Deus trabalhar nele. Sabe? Deus vai botar no torno, vai te dar ele perfeitinho, brilhando, santinho. Suporta que Deus está trabalhando. Deus vai levar na casa do oleiro, vai trabalhar nesse vaso. Aleluia.
amor, em amor, em amor. Diga em amor, em amor. E você, marido, escolha amar sua esposa com Cristo, amor.